Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, mais uma vez, tudo bem com vocês, pessoal? Nós estamos chegando então na nossa aula de número 4, né? A nossa quarta semana de aulas digitais aí em casa, né? Graças a Deus, tá acabando isso aí, né? Do coronavírus aí. Vamos ver se em breve a gente está de volta aí. Tudo bem, pessoal? Gente, então hoje nós vamos falar da última parte da nossa aula de transportador de sólido, né? Então é a nossa quarta aula, a gente praticamente ficou o mês de maio todo falando de transportadores de sólidos, né, pessoal? E aí nós comentamos dos tipos de dispositivos transportadores que existem, vamos lembrar? Na parte 2 da nossa aula a gente falou de um dispositivo transportador, que era o transportador de correia, lembra disso? Na aula passada, nós falamos do transportador de esteira, o transportador de rosca e os elevadores de caçamba. Lembram disso, pessoal? E hoje nós vamos falar dos últimos tipos de dispositivos transportadores que existem. Tudo bem, pessoal? E o primeiro que nós vamos falar, né, aí, é o transportador por gravidade. Pessoal, o transportador por gravidade é quando a própria gravidade empurra o sólido transportado em cima de uma esteira, em cima de algumas roldanas. Então, uma coisa interessante do transportador de gravidade é que ele não tem motor. Você coloca inclinado o aparelho e a própria gravidade vai empurrando o sólido para baixo, né? Então ele fala aqui, ó, é o mais simples dos dispositivos para realizar transporte de sólido. É utilizado em processos onde a relação custo-benefício não justifica a colocação de um motor. Então, pessoal, vamos supor que eu trabalho numa empresa, uma distribuidora, e eu preciso transportar um sólido de um ponto A para um ponto B. Às vezes a pessoa, o funcionário, utilizando a força dele e a gravidade empurrando esse material, eu consigo fazer o deslocamento sem um motor, então eu economizo com o motor. Então não justifica o investimento em um motor. Tudo bem? São implantados visando a agilidade do processo e principalmente condições ergonômicas dos operadores. Imagina, pessoal, os funcionários, os colaboradores da empresa ter que pegar na mão, né, para transportar de um lado para o outro. Imagina um depósito de material para construção, onde o funcionário todo dia tem que pegar sacos de cimento de 50 kg e colocar em cima de um caminhão. Tendo uma esteira dessa por gravidade, é só ir lá no ponto que está o estoque de cimento, pôr nessa esteira e empurrar, e aí o cimento ele vai se deslizando por essas roldanas, que eu vou até passar um vídeo para vocês visualizarem melhor, tudo bem, né, pessoal? E aí a pessoa que está lá no caminhão pode carregar o cimento. Então, você agiliza até essa condição ergonômica e bem-estar dos seus colaboradores, tudo bem? Pessoal, aqui está um esquema de um transportador por gravidade, ó. Então aqui em cima tem os rolos, tá vendo? Assim, ó, rolos igual aqueles de macarrão. Eles são livres, tá, pessoal? Então qualquer coisa que passar lá em cima, eles vão rodar livremente. São feitos geralmente de peças metálicas que favorecem o deslizamento do sólido ali em cima, tudo bem? E conforme o sólido vai passando aqui em cima, pessoal, ele vai sendo transportado pela força da gravidade. Então ele é bem simples mesmo, tá, pessoal? Ó, o sólido escoa por gravidade sobre um plano inclinado, ele tem que ser levemente inclinado para que ele tenha ação da gravidade em relação à horizontal com um ângulo superior ao do repouso do material. O transportador por gravidade pode ser de roletes ou rodanas, ou utilizar calhas ou dutos inclinados por onde o sólido escoa livremente. Então, a por gravidade, pessoal, é qualquer tipo de transportador que permite o transporte desse sólido de um ponto para o outro sem depender de nenhuma força motriz, ok? De um motor, e sim apenas por ação da gravidade, beleza? Pessoal, eu tenho um videozinho aí, ó. Eu quero que vocês assistam esse vídeo que vai ficar muito claro para vocês, bem facinho entender o que é um transportador por gravidade, ok? Assistam o vídeo aí, ó.
pessoal, deu para entender então o que é um transportador por gravidade? Bem simples, né? Esse transportador que vocês viram aí no vídeo, ele nem tem abas laterais, tá? Pode ver que eles são várias roldaninhas que conforme vai passando a caixa faz até curva, é super interessante, né? Parece que o sólido transportado ele tem vida, né? Ele sabe a hora que vai fazer curva e tal, mas é uma característica desse tipo de transportador por gravidade, beleza? Gente, agora a gente tem um dos dispositivos transportadores mais importantes da indústria, que é o transportador de corrente. Você vai ver que ele tem várias qualidades, pessoal. Ele tem muita resistência, ele é fácil de dar manutenção, tudo bem? E a gente pode associar várias coisas. Por exemplo, quando nós éramos pequenos, né, andávamos de bicicleta, alguns andam, faz muito tempo que eu não ando de bicicleta, né? Mas o que faz o pneu da bicicleta girar conforme você pedala é uma corrente. Tá? Então a corrente ela faz com que são correntes, são elos, né, metais fixados uns aos outros, como se fossem vários clipes um preso ao outro, né, que conforme vai passando pelos tambores associado a um motor, essa corrente vai transportando o material. Então ele fala aqui, ó, os transportadores de corrente são equipamentos construídos em estruturas metálicas mais rígidas. Então você pode ver que se você pegar a corrente, pessoal, ela tem uma estrutura metálica mais resistente, né? São muito versáteis no uso, pois são montados com elos padronizados de correntes que são encaixados uns nos outros e presos com pinos ou cavilhas. Então, pessoal, quando você vê a corrente da bicicleta, por exemplo, eu falo porque é o exemplo mais fácil de nós observarmos, são vários elos padronizados do mesmo tamanho, um encaixado ao outro. Então, se der um problema num elo, você não precisa trocar a corrente toda. Você troca só aquele elo ali que foi desgastado, ou foi corroído, ou que seja o que tenha acontecido com ele, entendeu? Então, por isso ele é fácil de dar manutenção. Ele até fala isso, né? Ó, sua durabilidade é muito grande, a manutenção é simples e econômica, porque os elos são peças de estoque do fabricante. Então, os fabricantes eles têm várias peças dele. Ó, deu problema num elo. Você compra o elo, você não precisa comprar a corrente toda, isso vai mais barato para a empresa e você consegue ter a mesma qualidade de corrente. Então, o transportador de corrente, pessoal, o princípio de funcionamento dele é bem parecido com o de esteira e com o de correia. Só que a diferença é que o material é transportado em cima de correntes. Tá? Esse transportador de corrente, pessoal, ele é muito utilizado até mesmo na vertical para sustentação de motor em indústria automobilística, tá? Se você ver algum filme, aqui eu não separei esse vídeo para vocês, mas tem alguns vídeos em algumas montadoras que quando eles vão colocar o motor dentro da estrutura do capô do carro, né? São correntes que são lançadas para cima, como se fossem guindastes, né? E aí ele joga o motor, então ele transporta o motor para dentro do carro ali por ação de correntes, porque ela tem uma estrutura muito rígida. Então, para materiais muito brutos é usado o transportador de corrente, tudo bem? São vantajosos comparativamente a outros transportadores, pois são totalmente desmontáveis e facilmente substituídos. A corrente, né, pessoal, você pode desmontar e pode montar novamente sem precisar de um treinamento muito específico para tal, e é facilmente substituído. São constituídos por módulos, peças que se ligam formando a fita que suporta o material transportado, né? Então, por módulos quer dizer que eu vou juntando essas correntes, formando módulos, né? E vai ligando a uma fita que vai suportar todo o material transportado ali, beleza? As correntes dos transportadores são úteis para carga e descarga de granéis sólidos, transporte horizontal e descarga de silos, armazéns graneleiros, indústria de esmagamento, fábrica de alimentos balanceados, máquinas de limpeza, secador, fábrica de bebida, automobilística. Então pode ver, gente, que ele é muito aplicado nas indústrias, principalmente devido à fácil substituição de peça, à fácil manutenção, à fácil desmontagem e por aguentar bastante peso. Tá? Então essa é uma das características que faz o transportador de corrente também ser muito aceito dentro das indústrias. Tudo bem? Vale destacar que esse equipamento acelera o ritmo de trabalho e racionaliza o processo operacional, possibilitando carga e descarga em qualquer ponto de seu traçado. Né, pessoal? Pudera, né? Você tendo correntes para alçar materiais muito pesados, você não precisa perder tempo pegando material muito pesado, levando até um risco ergonômico também, né, do colaborador que está fazendo esse serviço, tem algum problema de saúde ou estruturalmente do seu corpo, algum problema ósseo, articular, por pegar muito peso, né? Você tendo o transportador
transportador de corrente, você já facilita esse processo, né? Então ele torna o processo operacional, o ritmo de trabalho muito mais acelerado, né? Racionalizando torna o processo mais racional, beleza? Pessoal, então aqui eu separei 2 vídeos para vocês. São 2 tipos diferentes de transportador de corrente, tá? Eu vou passar um vídeo e já vou passar o segundo em seguida, tá? São todos vídeos rápidos, pessoal, só para vocês verem os tipos de transportadores de corrente que existe, tá? Vocês vão perceber que é uma diferença muito sutil de um para o outro, porém ambos são transportados por correntes metálicas, tá bom? Então dê uma olhadinha aí no vídeo. Vou tentar desligar o cara. Nossa, não vai filmar, vai. Pessoal, tudo bem? Deu para assistir o vídeo e entender então o que seria um transportador de corrente? Muito simples, né? A partir do momento que a gente vê o vídeo fica mais fácil de entender, tá? Pessoal, vamos então para o nosso penúltimo dispositivo transportador, tá bom? Que é o vibratório. Pessoal, antes de falar desse vibratório, deixa eu fazer uma analogia, né? Em épocas que a gente está em casa, pandemia, quem não sabia cozinhar acho que deve ter aprendido, né? Porque a gente fica com fome, a gente quer aprender a cozinhar tal, e anda fazendo algumas coisas aí. E quando a gente vai fazer um bolo, por exemplo, a gente precisa untar a panela. Geralmente a gente unta como? A gente pega aquela forma do bolo, né? Põe ali óleo ou manteiga, né? E joga farinha. E quando a gente vai untar, para quem já fez esse processo, o que você faz? Com uma mão você segura e com a outra você vai batendo nas laterais para que a farinha possa se distribuir pelo recipiente, né? Então você gera uma vibração e a farinha vai se deslocando de acordo com a sua vibração. Gente, esse é o processo básico de funcionamento de um transportador vibratório. O transportador vibratório, gente, é como se fosse uma calha que vai vibrando. E conforme ela vai vibrando, ela vai transportando o material por vibração. Então ele vai vibrando ali dentro, essa vibração faz com que ele seja transportado de um ponto ao outro. Deu para entender porque eu fiz a analogia aí, pessoal? Então ele fala assim, ó. A maioria dos transportadores oscilatórios é, em essência, uma unidade de impulso dirigido, constituída por um tabuleiro horizontal suportado por molas, posto a vibrar por um braço excêntrico que lhe é ligado diretamente. Então, pessoal, traduzindo em miúdos, eu tenho ali um tabuleiro, né, uma sustentação que eu chamei de calha até. Embaixo tem molas que vão vibrando, né? Então embaixo tem um braço que vai vibrando essas molas. E conforme esse tabuleiro vai vibrando, o material vai ser transportado.
Tudo bem, gente? Esse é o processo do transporte vibratório. O movimento atribuído às partículas pode variar, mas o objetivo será sempre o mesmo: lançá-las para cima e para frente, avançando no transportador com a sequência de pequenos saltos. Então, pessoal, o que acontece? O material não é muito pesado, você não vai conseguir transportar chumbo por vibratório, mas você pega grãos, né, granulados, e aí o que vai fazendo? Conforme ele vai vibrando, ele vai transportando material sólido, né, com pequenos saltinhos para frente e para cima, ele vai sendo transportado até o ponto que se deseja. Então ele vai vibrando e conforme ele vai vibrando, ele vai sendo transportado. Tudo bem, gente? Tem um videozinho aí que vai mostrar para vocês agora como funciona esse transportador vibratório. Você vai ver que não tem segredo. É um tabuleirinho horizontal que o sólido vai saltando ali com pequenos saltinhos, ele vai sendo transportado de um ponto para o outro. Tá bom? Acompanhe aí esse vídeo. Pessoal, entenderam então o que é um transportador vibratório? Então não tem segredo. Vocês viram ali o tabuleiro, né? Foi jogado os grãos ali, os farelinhos, e aí com pequenos saltinhos ele era transportado de um ponto para o outro. Tudo bem? E chegamos então finalmente, pessoal, finalmente ao nosso último transportador, que é o transportador pneumático. Porém, pessoal, ele é um pouquinho mais difícil de entender. Para você entender, eu vou dar uma analogia, tudo bem? Imagina que você tem um canudo, tudo bem? E dentro desse canudo tem alguns farelinhos de farinha ali dentro. E você quer tirar esse farelinho de farinha dentro do canudo. O que você faz? Você vai, põe a boca na ponta do canudo e assopra. Quando você assopra, esse ar, esse gás vai empurrar a farinha para fora do outro lado. Concorda comigo? Isso seria um transportador pneumático. O transportador pneumático, pessoal, é injetado um sopro de ar dentro do dispositivo e a hora que bate esse sopro arrasta o sólido de um ponto para o outro. Deu para entender que é um transportador pneumático, pessoal? Então olha o que ele fala, ó. Consiste em movimentar um produto sólido no interior de uma tubulação estanque através de uma corrente de sopro ou exaustão, usando ar ou outro gás como fluido transportador. Então, pessoal, eu tenho um sólido lá dentro, ok? Esse tubo é fechado porque o ar não pode ter vazamento, tudo bem? E aí, com um sopro bem forte, com alta pressão, esse sopro faz com que esse fluido faz com que arraste o sólido de um ponto para o outro. Deu para entender que é um transportador pneumático, pessoal? Ó,
O transportador pneumático é um equipamento utilizado em larga escala na indústria para movimentação e elevação de grãos, através das mais variadas distâncias e tipos de trajeto. Por que o transportador pneumático ele é muito interessante, pessoal? Porque você consegue transportar grãos, materiais leves, de um ponto ao outro horizontal e de ponto ao outro na vertical também. Porque a partir do momento que o fluido, o gás, passa ali, ele vai arrastando para qualquer ponto. Então ele pode arrastar na horizontal, ele pode arrastar na vertical. O importante é que ele está arrastando esse material, tudo bem? O sistema de transporte pneumático é constituído basicamente por quê? Então vamos lá, ó. Tubulação por onde circulam os sólidos e o fluido transportado. Então imagine um cano, tá pessoal? Esse cano é por onde vai ser transportado, é uma tubulação de cano, geralmente metálico, tá? Um soprador ou uma bomba a vácuo. Então o soprador é o que vai fazer o movimento para que o gás pode arrastar o sólido ali dentro. Um alimentador de sólido, então ali eu tenho o que alimenta, é como se fosse a carga, para a carga poder cair lá dentro, tá? Então é um tanque onde é armazenado. E um separador de fluido e sólido na parte terminais, tá? Como ciclone, filtros de limpeza com ar comprimido ou contracorrente, ou até mesmo descarga direta em silo ou depósito. Então, pessoal, no final do trajeto, a hora que descarrega o sólido, você tem que ter um jeito de tirar esse ar, que esse ar não pode ficar lá dentro. Porque você sabe que o ar tem oxigênio, e esse oxigênio pode oxidar o material ali dentro. Então, é muito importante, depois que o fluido, o ar, empurrou todo o material para o ponto que deseja, é importante tirar aquele ar. A não ser que você utilize um gás inerte, que aí esse gás não reage com o material ali presente. Então ele fala aqui, gente, basicamente que o que é formado. Eu tenho um alimentador, onde o sólido vai ficar ali, tá? Aí eu tenho um soprador que vai assoprar esse sólido, os tubos por onde vai passar o sólido que está sendo transportado pelo sopro, tá? E lá no término, na parte terminal, né, eu tenho que ter um separador, um silo que vai receber a descarga e também um separador, um contracorrente que vai tirar esse ar que foi soprado. Tudo bem, pessoal? Ficou claro aí? A utilização da movimentação do ar para a movimentação de materiais representa vantagem a esse processo se comparado à movimentação mecânica, elevador, transportador helicoidal, pois oferece maior segurança ao produto, uma vez que o mesmo é transportado por meio de tubos, onde o ar como fluido possibilita o seu escoamento até o local desejado. Então o que ele fala aqui, pessoal, que apesar do transportador pneumático não ser barato a implantação dele, ele é muito eficiente, porque o ar vai eliminar tudo, não vai ficar, por exemplo, restos de materiais sólidos no tubo, porque a hora que bate o sopro leva tudo, então você tem 100% de eficiência de escoamento do material, então todo o material sólido ele é escoado para o ponto desejado, tudo bem? Ele se torna útil para transportar sólido para locais de uma planta de processo, difíceis ou economicamente inviáveis de serem alcançados por transportador mecânico. Então vamos supor, pessoal, que você tem que transportar o sólido de um ponto A para um ponto B, mas do ponto A para o ponto B tem muitas curvas, muitos desvios. O que você pode fazer? Você pode pôr um tubo passando até pelo meio da parede, tudo bem? E aí a hora que você assopra, o sólido vai passar por dentro desse tubo até o ponto desejado. Então nesse ponto, ele torna economicamente viável. Porque imagina você usar um transportador mecânico para fazer todas essas curvas. Aí compensa, então, um transportador pneumático, tá bom? Usam tanto pressão positiva como negativa. O que ele quer dizer? Você pode usar um ar para empurrar ou para puxar o material. Então a pressão positiva é aquele gás que vai empurrar o material para dentro da descarga. O pressão negativa é aquele que vai sugar. A pressão negativa, pessoal, a gente vê muito naqueles sugadores quando a gente vai no dentista, né? Que ele suga a sua saliva, né? Então isso é uma pressão negativa. Então ele pode tanto empurrar como puxar o sólido, né, através da linha de transporte em velocidade relativamente alta. Então gera uma pressão de ar ali e o sólido é totalmente transportado. Beleza, pessoal? Tudo bem até aí?
Pessoal, ainda continuando falando aqui de transportador pneumático, ó, alguns materiais que podem ser manipulados pelo sistema de transporte pneumático: açúcar, amendoim, argila em esferas, cal virgem, caule, cimento em pó, farinha, finos de carvão, granulados, leite em pó. Então perceba, pessoal, que todos os exemplos que ele está dando são materiais granulados. Granulados quer dizer que eles conseguem ser transportados em forma de grão. Se você colocar um material muito compactado, você não vai ter uma eficiência de transporte nesse transportador pneumático. Então tem que ser sempre em farelos ou grãos, tudo bem? Galera, nesse momento agora a gente vai falar das vantagens e das desvantagens de utilizar um transportador pneumático antes da gente ir para o vídeo final, tudo bem? Quais são as vantagens de um transportador pneumático? Então vamos lá. Primeiro, sistema totalmente hermético minimiza o problema de controle e emissão de particulados. Então você não tem perda durante o processo, tá? Então minimiza todo esse problema de perda de material transportado. Eficiente em consumo de energia e mão de obra. Por quê, pessoal? Você não vai gastar com mão de obra, você só tem que ter uma pessoa para ligar o soprador para poder empurrar ou puxar o material sólido ali dentro, tá? Então ele tem essa vantagem boa também. Confiável devido às poucas partes móveis e menor desgaste do sistema. Pessoal, o transportador pneumático não tem parte móvel, porque a mobilidade ela é feita por um ar que está ali dentro. Tá? Então, por ter partes móveis, você não tem muito problema de deslocamento, de corrosão. Geralmente ele é feito de um material que resiste à corrosão, então ele tem um prazo de validade maior, ele tem um tempo de vida maior, tudo bem? E também ele fala que ele é flexível, permitindo instalações de sistemas completos em espaços bem reduzidos. Vamos supor que você tem um espaço que você não consiga colocar uma esteira ali dentro. Então você pode colocar um transportador pneumático, né? Tubulação passando em meios de parede, você consegue uma eficiência de transporte em espaço reduzido. Essas são as vantagens, pessoal, do transportador pneumático. Agora, quais são as desvantagens? E a primeira delas, gente, é o alto custo de instalação. Esse é o grande motivo que faz com que muitas indústrias não adotem o transportador pneumático, tudo bem? Apesar de ele ser extremamente eficiente, ele é caro para instalar. Então, devido ao fato de ser caro fazer a sua instalação, faz com que muitas indústrias procurem outros recursos apesar da eficiência dele, tá bom? Não pode transportar longas distâncias. Por quê, pessoal? Quando a distância é muito longa, pode ser que durante o trajeto o soprador não tenha pressão positiva ou negativa suficiente para transportar com eficiência até o final da tubulação. Aí a gente aconselha os elevadores de caçamba, que são os aconselhados para longas distâncias, que a gente comentou na aula passada. Tá? Então, geralmente, o transportador pneumático é para transportar grãos em pequenas distâncias, tudo bem? Limitação da distância no transporte de material frágil, tá? Isso é muito importante, que eu já citei em cima. E no transporte de material potencialmente explosivo, olha aqui o perigo, pessoal. Deve-se usar um gás inerte no lugar do ar e evitar fontes de ignição no interior da linha, aumentando os custos. Eu comentei isso, né? Vamos supor que você usa ar para empurrar. O ar tem oxigênio. O oxigênio é comburente de uma combustão. Então, se você for transportar um material combustível, um material inflamável ou explosivo, você tem que tomar muito cuidado também para saber qual que é o gás que você está usando como fluido transportador. Não pode ser qualquer gás, tem um gás inerte, por exemplo, o gás hélio. Tudo bem, pessoal? Então essas são algumas desvantagens do transportador pneumático, tudo bem? Pessoal, para encerrar a nossa aula, então, eu quero que você assista esse último vídeo com muita atenção vendo os detalhes. O que eu quero que você veja nesse vídeo? Eu quero que você veja que vai ter ali um tanque alimentador onde vai receber a carga, tudo bem? Você vai perceber que tem uma válvula onde ele injeta o soprador. Aqui vai ser onde descarga positiva, tudo bem? Então ele vai assoprar o sólido e você vai ver que o sólido vai entrar numa tubulação e vai cair em outro tanque de descarga, tá? Eu quero que vocês percebam também as válvulas. Quando a válvula ficar vermelha é que ela está desligada e quando ficar verde está ligada. Então você vai perceber que quando está enchendo o tanque de alimentação, o soprador está desligado. Quando termina de encher, a porta de entrada do alimentador desliga e liga o soprador para poder injetar o material dentro do tanque. Mas tudo isso, pessoal, é automatizado, não é manual, para não ter o risco e perigo de soprar o material sem ter o alimentador ali dentro ainda, senão vai causar uma alta pressão, tudo bem? Então acompanhe o vídeo, pessoal, que esse vídeo ele é muito, muito interessante, ok? Acompanhem aí.
Pessoal, deu para entender? Vocês perceberam os detalhes técnicos que eu comentei com vocês, tá bom? Vocês viram lá o alimentador, o tubo, né? O material sendo soprado pelo fluido, né? Que vai transportar o sólido. Pessoal, e assim a gente encerra a nossa aula de transportes sólidos, tudo bem? Foram 4 aulas falando só de transportadores sólidos aí para vocês, tá? Como sempre eu falo, vai lá, faça o questionário, tudo bem, sobre essa matéria, porque é o questionário que vai gerar uma menção e comprovar a frequência e participação nesta aula, tudo bem, pessoal? Gente, fiquem com Deus, juízo, se cuidem, tá? Que em breve estaremos juntos aí, se Deus quiser, beleza? Fiquem com Deus, que Papai do Céu proteja vocês. Até a próxima!